Então a gente tem que perguntar sobre a garantia, que tipo de garantia que eles dão, por quanto tempo eles cobrem, né? Por mais que a peça fique com você no seu mostruário por mais tempo do que a garantia oferece, tem que conversar sobre isso, né? Vamos supor que eu não vendi a peça em um ano, como é que você faz? Depois, se der problema, você troca? Porque a peça não foi vendida, né? A peça está no teu mostruário. Então, o que você pode fazer? Você pode abater. Vocês sabem o que é abatimento? Quando a gente está no fornecedor e a gente quer fazer abatimento ou devolução, você vai fazer uma nova compra, tá? Tem que ser da segunda em diante. Então, você vai fazer uma nova compra. A maioria dos fornecedores aceita devolução de uma parte das peças que você comprou. Então, vamos supor que você... Geralmente é assim, essa devolução em cima da sua nova compra, tá? Então, você foi lá e fez sua primeira compra. Então, tem umas peças que você não vendeu. Geralmente eles aceitam essas peças como parte do pagamento da próxima compra. Então, estou lá na minha segunda compra. Aí eu comprei R$1.000. A maioria deles troca 10%, tá? Aceita 10% de devolução. Então, comprei R$1.000, ele vai aceitar R$100 de devolução. Isso é que eu quero que vocês chequem com eles, porque é importante isso. Então, fui lá, comprei 1.000, posso devolver 100. Não vendi um colar, todo mundo viu, não comprou. Então, pego esse colar no valor de R$100 e devolvo. Em vez de pagar R$1.000 para ele, eu só pago R$900, tá? Isso é troca ou devolução. Você está devolvendo uma mercadoria que você não vendeu e ele abate isso na sua nova compra, tá? Isso é uma ótima maneira da gente tirar do nosso estoque aquelas peças que ficaram paradas e não foram vendidas, tá? Lembrando que quanto maior for o seu relacionamento com o fornecedor, mais vezes você vai comprar dele e mais vezes você vai poder trocar uma parte dessas peças que você não vender, tá? Então isso é muito legal. Aí você tem que checar com ele como é que pode ser isso. E se ele vai aceitar peças mais antigas, é só o que está na coleção, só peças de 3 meses para trás. Então você tem que conversar e entender como é que ele trabalha, porque quem está chegando para ele é você, ele já tem a forma dele de trabalhar, então você tem que se encaixar ali naquela forma dele de trabalhar, tá? Mas essas trocas e devoluções são muito legais pra gente dar uma sacudida no nosso estoque, tá bom? Se você pulverizar demais seus fornecedores, você não vai conseguir ter esse tipo de relacionamento, né? Se ficar só comprando o mínimo de cada fornecedor, você praticamente nunca vai conseguir chegar ali e fazer uma troca. Então, quando a gente faz uma compra mais expressiva, você também consegue fazer uma troca mais expressiva, tá? Uma devolução, tá? É devolução o nome que a gente dá, trocas e devoluções. A troca, no caso, seria peças avariadas, né? Peças com algum defeito. Então, a gente tem que se informar sobre a garantia, né? As trocas e devoluções, o frete. Eu preciso que você mande para mim, você paga o frete? Aí ele vai falar, acima de R$500 eu pago frete, ou acima de R$1.000 eu pago frete. Então é legal você saber a partir de quanto ele paga o frete, tá? Se bem que se você pagar o frete, se você precificar direitinho, não vai ficar puxado. Mas às vezes você tá ali no limite, né? Por exemplo, se o frete, a partir de R$500, ele paga o frete. Aí você tá ali no limite, fez uma compra de 390 ou 450, você inteira mais 50 e aí você fica dispensado de pagar o frete. Então a gente tem que estar ligada nesses detalhes, tá? Todos esses detalhes no final das contas fazem diferença e também deixam esse relacionamento com o fornecedor mais claro. Você sabe o que vai esperar dele, né? Então facilita muito. O último ponto que eu queria falar com vocês é sobre as condições de pagamento. Então, é muito importante que você, antes de fazer as compras, você veja quais são as condições de pagamento dele. Ele divide em 3 vezes, ele divide em 6 vezes, não é só disso que eu tô falando, tá? De repente, se você comprar um pouco mais, ele pode facilitar no pagamento, ou ele pode te dar um desconto maior se você pagar à vista. Muitos fornecedores trabalham assim. Se você comprar até 1.000, ele vai parcelar de um jeito. Se você comprar 3.000, ele vai parcelar de outro jeito, ou vai te dar um desconto maior. Então é muito importante que a gente converse com os fornecedores a respeito disso. E ali no momento você conversa, depois você faz o seguinte, você coloca... faz uma anotação ou faz uma tabela, né? Cria uma tabela e coloca todos esses detalhes para você entender, né? E uma próxima vez que você for nesse fornecedor, você vai lá dar uma olhada, dar uma estudada para ver como é que ele trabalha.
Outra coisa importante que eu esqueci de colocar aqui na lista é a periodicidade de reposição que ele faz. Isso é muito importante, porque tem fornecedor que ele tem uma linha de produção. Então, você sempre vai ter aquele determinado brinco. Esse brinco fraldinha com pérola. Ele sempre vai ter. Então, se você precisar, preciso de mais 5 brincos de fraldinha com pérola. Ele vai lá e produz para você. Tem outros que não. Eles trabalham com coleção, acabou aquela coleção, eles não têm reposição, tá? Então, você também é legal checar isso na hora que for conversar, que for conhecer seus fornecedores.